Ao público sobre eventuais ações preparadas por elementos ligados a forças políticas extremistas. Ações que deveriam lançar novamente o caos na Ponte sobre o Tejo. São os protestos contra o aumento das portagens a não permitirem descanso ao governo. Todos reunidos à mesma mesa. O Ministro da Defesa, da Justiça, da Administração Interna, os comandantes da PSP, da GNR, o diretor do SIS, a Polícia Judiciária, o diretor do Serviço de Estrangeiros e, claro, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Objetivo? Analisar futuras ações de grupos de agitadores pertencentes a forças políticas extremistas. São os guerrilheiros urbanos, diz o PSD. Ou seja, o governo diz ter tido acesso a informações que demonstram claramente que estão a ser preparadas ações de incitamento à violência e à perturbação da ordem pública. São ainda os protestos contra os aumentos das portagens na Ponte 25 de Abril. Com esta reunião, o Primeiro-Ministro tenta coordenar todas as forças de segurança para que, em caso de mais problemas na ponte, possam agir com rapidez e eficácia. Chama-lhe reunião sobre segurança interna ao gabinete de crise. O certo é que nesta reunião foram discutidas ações que no futuro podem comprometer o normal funcionamento da Ponte 25 de Abril. São ainda os protestos contra o aumento das portagens, mas que nem por isso levaram o Ministro Ferreira do Amaral a estar presente. Isabel Moissó, TVI. A CGTP não tem dúvidas quanto à reunião de São Bento sobre segurança interna. É uma manobra de intimidação por parte do governo. A central sindical está solidária com o protesto dos utentes da ponte e acusa Cavaco Silva de fazer papel de vítima, posições assumidas no Conselho Nacional da Central Sindical. Foram 2 dias de Conselho Nacional da CGTP para dizer que a política do governo só agrava os problemas sociais e para a Intersindical a notícia do dia é mais um exemplo dos erros do Executivo. O cenário em que essa reunião aparece é um cenário claramente patético que mostra que o governo faz o mal, arma-se em vítima e usa essa condição depois para usar os meios repressivos contra os cidadãos que eles sim são vítimas das medidas desastrosas e das medidas incorretas do governo. Patética sim, mas também muito grave, acrescenta a CGTP sobre a reunião de Cavaco Silva com os seus homens da segurança. Isto é, única e exclusivamente, criar a intimidação, levar as pessoas a assustarem-se ou a não passarem pela ponte ou a desistirem do protesto. Crise da ponte à parte, Carvalho da Silva reafirmou o não às propostas do governo para o Pacto Social. Não daremos o nosso aval a um acordo ou pacto social, como se queira chamar, na base dos objetivos patronais e governamentais que estão sobre a mesa. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. CGTP, sem dúvida nenhuma, tal como na questão da ponte, não é com medidas policiais que se resolve o problema. Em Coimbra, António Guterres encerrou a Universidade de Verão. O secretário-geral do PS não se pronunciou sobre o gabinete de crise, preferindo apontar a incompetência de Cavaco Silva para gerir economicamente o país. António Guterres encerrou em Coimbra a Universidade de Verão do PS. Recusou a ideia de que os socialistas, aproveitando a instabilidade e os resultados económicos menos positivos, poderiam apertar o cerco ao governo. À eventualidade do PS poder apresentar uma moção de censura, Guterres prefere reafirmar a necessidade do exercício da cidadania. Não há cidadania para quem vive na miséria, para que um homem seja um cidadão, ele não pode viver na miséria, tem que ter um rendimento mínimo garantido e depois com uma prioridade essencial à educação e à formação, a esse conjunto, que foram esquecidos, que foram maltratados nos últimos anos e que são uma condição fundamental para que o país possa competir no próximo século. Os socialistas não abrem o jogo quanto aos próximos passos da sua atuação política, mas reafirmam o governo e o primeiro-ministro. Repare que o primeiro-ministro costumava dizer que a prova de que este governo era competente é que Portugal estava a recuperar em relação ao resto da Europa. Não está. Nos últimos 3 anos está a perder terreno, está a ficar para trás. E, portanto, de acordo com o critério do próprio primeiro-ministro, ele é incompetente para gerir economicamente o país. Enquanto a Ponte 25 de Abril se encarrega de preocupar o governo, o PS prepara o ano político de contagem decrescente para eleições. A bola não está, por enquanto, no campo dos socialistas. Centro de Saúde de Souzela encerra aos fins de semana e obriga doentes acamados